Os justiceiros são pessoas que utilizam de sua força e de seus utensílios domésticos para punir aquele que deve ser exterminado. Por sua vez, não só planejam muitos de seus atos, como também são munidos de armas brancas ou até mesmo armas de fogo. Eles tomam para si a face da justiça, a partir de seus ideais. Nesse jogo de forças, os direitos humanos ficam de lado. Os sentimentos deles são impunidade, vingança e punição. Confira no vídeo de hoje os maiores justiceiros do Brasil. E aí galera, beleza? Meu nome é Vinícius Soares e sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre os 5 maiores justiceiros do Brasil. Mas antes, clique no gostei e se inscreva no canal, que isso ajuda muito na divulgação. Então bora pro vídeo. De acordo com a polícia, a primeira morte protagonizada por Mainha foi em 1977, mas o suposto assassinato nunca foi confessado pelo autor. O primeiro óbito relacionado ao cearense foi de Orismilde Rodrigues da Silva, que teria incriminado o futuro pistoleiro de ter roubado seu cavalo. Ildefonso era o mais jovem de 10 irmãos, e o apelido ganhou vida por ser o mais novo entre os Maia, por isso Mainha. Nascida e criada na região de Jaguaribe, Ceará, recebeu vários apelidos ao longo de sua sangrenta carreira, como Rato Branco, Galego e Tonho Galego. Nunca admitiu ser pistoleiro. Mainha acreditava que combinava mais com a definição de justiceiro ou vingador. Isso porque, segundo ele, nunca havia matado por dinheiro. Era sempre em nome da honra e defesa de algum amigo ou familiar, e sempre buscava fazer justiça. O homem dava entrevistas para a televisão e figurava na capa de jornais e revistas de considerável circulação. Tudo isso parecia não o incomodar, já que ele dizia: "Não tenho medo de morrer, tenho medo de ser desmoralizado. Só matei por questão de família, para defender um amigo, para fazer justiça. Do que eu cometi não tenho vergonha de nada." Ele foi o primeiro criminoso a aparecer em uma capa de revista nacional de destaque. Isto é, estampou a cara do autodenominado justiceiro em sua capa para falar a respeito da questão da pistolagem em áreas pouco urbanizadas no interior do Brasil, como no Ceará. Além de sua terra natal, Mainha, que tem em seu histórico de matança mais de 8 dezenas de mortos, foi indicado pela justiça como suspeito em mortes no Rio Grande do Norte, Piauí e também no Pará. Ildefonso já teve que passar por algumas condenações por homicídio, sendo o mais notório deles em 1983, quando matou 4 pessoas de uma só vez na estrada BR-116. As vítimas foram o ex-prefeito do Pereiro, Ceará, João III de Souza, a esposa dele, Raimunda Nilda Santos, o motorista do casal, Francisco de Assis, e um soldado da Polícia Militar, João Odeon de Araújo. Todo esse sangue rendeu ao pistoleiro 64 anos de prisão, dos quais não cumpriu totalmente, conseguiu a liberdade condicional. Todavia, era uma ilusão, a liberdade não durou muito. Após trocar tiros com a polícia durante uma festa de família, o homem voltou para a prisão. Durante seu tempo em cárcere, foi nomeado para júri popular, desta vez em 2002. Acabou sendo condenado por outras 2 mortes ocorridas no Rio Grande do Norte, tendo que cumprir mais de 28 anos de prisão, sendo solto novamente pouco mais de um ano depois. Ele cavalgava inocentemente em uma cidade de Maranguape, Ceará, quando foi atingido por 9 tiros. Apesar da sua fama sanguinária, estava desarmado no momento fatal. O primeiro suspeito apontado pela polícia foi o maior rival e também pistoleiro Manuel Preto. Entretanto, sua participação no crime nunca foi comprovada. Preto teria dito à polícia que foi 2 vezes até Maranguape com a intenção de matar o rival. No entanto, falhou em todas as tentativas. Nascido no sertão da Bahia, Francisco Vital da Silva migrou para São Paulo em busca de trabalho e melhores condições de vida. Com pouca renda, se mudou para Itanhaém Paulista, na zona leste de São Paulo, onde arranjou trabalhos como pedreiro. Quando conseguiu juntar uma quantia suficiente, abriu um bar. O bar, frequentemente roubado, passou a atiçar a ira de Chico, que começou a andar portando uma faca para se defender. Ao impedir um roubo em seu estabelecimento, o comerciante passou a ser ameaçado e despertou a raiva de criminosos da região. Os alvos para a vingança seriam justamente a família de Francisco.
Em 1984, enquanto fazia um boletim de ocorrência sobre a tentativa de roubo, 5 homens invadiram sua casa, roubaram diversos itens e estupraram a esposa e a filha, que tinha 16 anos. A raiva de Chico era tamanha ao voltar que levou a filha e a esposa para a Bahia para se recompor psicologicamente. 2 meses depois, voltou para São Paulo sem a esposa e a filha, porém armado. Junto ao filho Flávio, de 19 anos, passou a fazer a jornada de caçada ao crime na cidade, se tornando um personagem notável no jornal Notícias Populares, que relatava quase que semanalmente os assassinatos cometidos por Francisco, agora apelidado de Chico Pé de Pato. A primeira manchete, em 14 de agosto de 1985, estampava na capa: 2 irmãos liquidados pela Justiça da Zona Leste. A lista de nomes divulgada pelo jornal relatava que os irmãos estavam em uma lista de mais de 30 nomes. Na segunda ocasião, coberta pela mídia, Chico chegou a deixar um aviso: se a polícia não age, eu entro em ação. Com a postura justiceira, conseguiu ter sua própria série de reportagens no Notícias Populares, conquistando fãs por toda a cidade. O estopim para combater Chico foi uma ocasião onde o mesmo matou um policial militar paisana que o agrediu em um bar. No dia de sua prisão, anunciada no rádio, mais de 500 pessoas estavam reunidas para recebê-lo e apoiá-lo. Chico foi condenado a impressionadamente 6 anos de prisão por inúmeros assassinatos, uma pena considerada baixa, mas relativamente precisa graças à pressão de cerca de 2.000 pessoas que compareceram ao tribunal. Demonizado na cadeia, foi assassinado na penitenciária por 91 golpes de estilete. Hélio Muniz confessou na polícia que era líder de uma quadrilha de justiceiros, após ter sido detido no município de Paudalho, no estado de Pernambuco. Ele disse que pretendia viajar para Carpina com o objetivo de matar um homem, identificado como Rui. O juiz decretou sua pena pelos assassinatos de Fabiana Cristina da Silva, 13 anos, e de Luísa Gonzaga Aquino, de 28 anos. Hélio prestou informações ao juiz no processo referente ao assassinato de Luiz Gonzaga Aquino, ocorrido no dia 16 de setembro de 1994, na favela do Detran, em Iputinga. Além dele, também é acusado de ter praticado o crime João Ricardo Ramos da Silva, conhecido como Coquito, que está foragido. O juiz deixou claro que a justiça só decretou 2 mandatos de prisão contra Elinho, apesar dele ser citado em outros casos. Somente nesses 2 casos, a polícia forneceu subsídios suficientes para isto. Acrescentou que a próxima audiência do processo em que Luiz Gonzaga é vítima será para ouvir as testemunhas da promotoria. Elinho foi acusado de assassinar pelo menos 65 criminosos. Na visão do povo, não se sabe se todos eram bandidos. E em 1997 foi preso no presídio Anibal Bruno, no mais perigoso presídio da cidade do Recife. Ele ficou conhecido pelo filme cujo personagem é baseado em sua vida, o documentário O Rap do Pequeno Príncipe contra as Almas Cebosas, de 2001, onde fala de sua vida no crime. Hélio foi assassinado com 24 anos de idade por 3 detentos do presídio de segurança máxima Anibal Bruno, no que cumpriu sua pena de até 2001. Ele foi esfaqueado no pescoço e no braço, foi levado ao Hospital Otávio de Freitas, no Recife, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O apelido vinha desde a infância em Catanduva, uma provocação dos colegas comparando a um alcoólatra das redondezas chamado de Bruno. Até a mãe passou a chamá-lo apenas assim. Cabo Bruno era o que se conhece como justiceiro. Dizia-se que ele matava por odiar marginais, embora depoimentos sugerissem que algumas exceções teriam sido motivadas pela aparência das vítimas. Ele agia quase sempre em suas folgas, no bairro de Pedreira, na zona sul de São Paulo. Alguns moradores dizem que no tempo dele não havia tanta insegurança. Comerciantes seriam seus maiores clientes
embora ele negasse. José Aparecido Benedito foi o único sobrevivente das chacinas de Cabo Bruno. Depois de tomar um tiro, fingiu-se de morto e conseguiu escapar. A maioria dos fuzilamentos de que foi acusado deu-se em 1982, e os muitos corpos crivados de bala encontrados na região durante aquele ano causaram pânico. Os carros que ele usava eram um Chevette, um Maverick e um Opala, cujas cores eram sempre mudadas, e isso ajudou a criar sua fama. Foi preso pela primeira vez em 20 de setembro de 1983, por determinação da justiça, depois de ser acusado de mais de 20 assassinatos, sendo reconhecido por várias testemunhas. Embora só tivesse confessado em 6 de fevereiro de 1982, na favela do Jardim Selma, em que foi denunciado por um amigo da vítima que sobreviveu, muitos anos mais tarde admitiria cerca de 20 assassinatos. De acordo com sua segunda esposa, as outras vítimas colocaram na minha conta. Tinha gente que matava e se apresentava como Cabo Bruno. Ainda segundo ela, ele assumia, pois não fazia muita diferença. Nessa época, a Polícia Militar de São Paulo estimava que Cabo Bruno e mais pelo menos 12 policiais, incluindo 2 oficiais, um capitão e um tenente, seriam os responsáveis por diversas execuções na zona sul da cidade. A polícia ainda divulgou que muitas das execuções teriam sido feitas com base apenas na aparência das vítimas, incluindo um rapaz morto por causa de uma pequena cruz que era uma tatuagem no pulso. Para Cabo Bruno, qualquer tatuagem indicaria um criminoso, ainda que aquele especificamente tivesse sido feito por motivos religiosos. Depois de 12 julgamentos, em um deles, vários outros policiais compareceram ao tribunal para pressionar, mas as provas eram muitas. Cabo Bruno foi condenado a 113 anos de prisão. Depois de fugir 3 vezes, pela última vez em 30 de maio de 1991, ficou detido na penitenciária Dr. José Augusto César Salgado, em Tremembé, São Paulo. Garante ter se convertido ao evangélico e diz preferir não ser chamado de Cabo Bruno. Em 2009, após cumprir um sexto de sua pena, solicitou a conversão para o regime semiaberto. O Ministério Público Estadual pediu uma avaliação psicossocial criminológica, feita em 2 etapas e com pareceres favoráveis à progressão de pena, que foi concedida em 19 de agosto. Apesar do regime semiaberto, ainda naquele ano, foi-lhe negado o benefício de saídas temporárias, o que ele só poderia ter a partir de 2017, por causa do seu histórico de fugas. Contudo, em 22 de agosto de 2012, a Justiça de Taubaté concedeu-lhe a liberdade após 27 anos de prisão. Pouco mais de um mês após deixar a prisão, Cabo Bruno foi morto com 18 ou 20 tiros no bairro Quadra Coberta, em Pindamonhangaba, por volta das 11h30 da noite de 26 de setembro de 2012. Após a morte de Cabo Bruno, sua família leiloou diversos quadros pintados pelo ex-PM na prisão, a fim de levantar recursos para reiniciar a vida em outro lugar. Antes mesmo de completar 18 anos, Pedrinho matou diversas pessoas. Segundo a revista Época, ele conta que teve vontade de matar pela primeira vez aos 13 anos, numa briga com um primo mais velho. Empurrou o rapaz para uma prensa de Moecana. Ele não morreu por pouco. Com 14 anos de idade, matou o vice-prefeito de Alfenas, Minas Gerais, com uma espingarda que pertencia ao seu avô, em frente à prefeitura da cidade, por ter demitido seu pai, um guarda escolar na época, acusado de roubar merenda. Depois matou um vigia que supunha ser o verdadeiro ladrão. Após os crimes em Alfenas, Pedrinho fugiu para Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, onde começou a roubar as bocas de fumo e a matar traficantes. Conheceu a viúva de um líder do tráfico, apelidada de Botinha, e foram viver juntos. Assumiu as tarefas do falecido e logo foi obrigado a eliminar alguns rivais, matando 3 deles. Morou em Mogi até Botinha ser executada pela polícia. Pedrinho escapou dos policiais, mas não deixou a venda de drogas e acabou montando o próprio negócio. Envolveu-se depois com a Maria Aparecida Olímpia, que chegou a engravidar, mas perdeu o bebê, e por quem se dizia apaixonado. Ele a encontrou morta a tiros, tendo depois torturado e matado várias pessoas para saber quem havia cometido o crime. Quando soube de quem se tratava,
Um traficante rival invadiu uma festa de casamento com 4 amigos e matou, além do assassino de Maria, outras 6 pessoas, além de deixar 16 feridas. Na época, ele ainda não havia chegado à maioridade. Pedrinho foi preso em 1973 com apenas 18 anos, após ser condenado a 128 anos de prisão, e foi então que sua vida como matador começou. Segundo o BuzzFeed, Pedrinho diz só ter matado quem merecia, mas já afirmou ter eliminado um detento porque não ia com a cara dele, e um colega de cela por roncar demais. Eram pessoas que não prestavam, disse referindo-se a estupradores e traidores. Numa prisão de Araraquara, degolou com uma faca sem fio o homem acusado do assassinato de sua irmã. Era meu amigo, mas eu tive de matar, disse ele. Em seu braço esquerdo, traz tatuada a frase "mato por prazer". Pedrinho executou o próprio pai na cadeia, onde ambos cumpriam pena, depois de ficar sabendo que ele havia matado sua mãe com 21 golpes de facão. Tinha 20 anos na época. Ele deu 21 facadas na minha mãe, então dei 22, disse numa entrevista para o jornalista Marcelo Rezende, para um programa da Record. Pedrinho voltou a ser solto em 2018, tendo se convertido ao cristianismo. Ficou 42 anos preso. Na época, também criou um canal no YouTube. Vou deixar o link do canal dele na descrição do vídeo. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Clique no gostei, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Um abraço, fui!